Glória a Deus. Também quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria extraordinária poder estar aqui neste dia, nesta data tão especial em que celebramos a Deus um ano desta programação do Altar de Deus. E eu só quero agradecer primeiramente ao meu Deus por esta honra, por este privilégio de poder voltar aqui na Rede Brasil para, junto com a nossa querida coordenadora geral, a irmã Judite, celebrarmos com esta equipe abençoada nesta programação, estarmos aqui no altar de Deus, aleluia, sendo edificados pela presença gloriosa do Senhor. Já estamos sentindo a presença do Senhor, alegrando, aquecendo os nossos corações. E para nós é uma alegria muito grande poder ver que ao longo deste ano o Senhor tem se feito presente aqui neste lugar. Não somente aqui, mas aí também, na sua casa. Você que está, quem sabe, até no seu trabalho, você que está fazendo alguma outra atividade, mas está acompanhando a Rede Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria muito grande para nós podermos estar aqui falando do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo pode e nenhum só de seus pensamentos pode ser impedido. Queremos parabenizar ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, a nossa irmã Judite, a Rede Brasil, por esta iniciativa tão maravilhosa, que tem edificado tantas famílias neste período tão tenebroso que temos passado desta pandemia, não é? Quando no início de março não sabíamos quanto tempo levaria este processo e parecia até que estava melhor, mas agora deu outra retomada, mas nós cremos que o Senhor que nos ajudou no ano de 2019, Ele vai nos ajudar a passar também este momento difícil aqui no ano de 2021, né? No 20 e no 21 também. Isso é emoção, né? De estar aqui, a alegria no coração muito grande. Mas eu quero convidar a você a pegar a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia aí fácil, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Quem puder estar de pé, não é nesse momento, vamos ler a palavra. Queremos ler aqui o texto que está no Salmo de número 34, Salmos 34. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Salmos 34, verso do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Vamos meditar nesta porção da palavra de Deus, rogando ao Senhor que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra em cada necessidade, em cada coração. Ele sabe o que estamos precisando ouvir dele neste dia. Ele conhece o mais íntimo, o profundo do coração. Nós podemos ver apenas o exterior, quando alguém manifesta que está triste, quando alguém manifesta que está ansioso, preocupado, mas até mesmo aquelas pessoas que conseguem disfarçar bem os seus sentimentos, o Espírito Santo de Deus sonda. E Ele conhece aquilo que vai dentro da alma, Ele conhece as inquietações. O Salmo de número 31 e o verso 7 diz assim: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste minha alma nas angústias. É o Senhor Deus onisciente que conhece a nossa alma nas angústias. Ele sabe como nós estamos, como encaramos os problemas, as adversidades da vida. Por isso mesmo que devemos sempre recorrer a Ele em meio às nossas dificuldades. Neste Salmo 34 que lemos, o salmista Davi louva a Deus porque o Senhor havia respondido às suas súplicas e faz uma exortação a que confiemos nele. Davi enfrentou momentos de muita dificuldade quando foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele, depois de um tempo reinando, ele começou a confiar na sua própria sabedoria, no seu próprio pensamento e já desprezou a orientação de Deus e do seu servo, o profeta Samuel. E aí começou a tomar atitudes equivocadas. E por isso mesmo ele foi rejeitado como rei de Israel.
E o que aconteceu? O Senhor escolheu para si um outro homem, que era segundo o seu coração, Davi. Davi, filho de Jessé, um simples pastor de ovelhas, o menor da sua casa, mas que tinha um coração que agradava a Deus. Glória a Deus. Talvez você está assim pensando, ninguém me conhece, ninguém me vê, mas Deus te vê, Deus te conhece. Você não precisa ser apresentado não, porque Deus vai fazer você aparecer quando Ele te chamar para aquilo que Ele tem determinado na sua vida. Davi estava lá com as ovelhas de seu pai, e quando Samuel chegou na casa de Jessé, instruído por Deus para ungir ali um novo rei, claro que não foi imediatamente, mas ele, a seu tempo, foi colocado. Então, o que aconteceu? Ele estava ali tomando conta das ovelhas, e seus irmãos foram trazidos à presença de Samuel. E aí Samuel até pensou, é aquele, pela aparência, pela força, pelo bem parecer, mas não é assim que Deus julga pelo coração. Aquilo que está lá dentro do coração, a disposição sincera, quebrantada, de ser um instrumento na mão de Deus, de ser útil para o Senhor. E assim era Davi, o pequeno pastorzinho. Ele, no seu cuidar das ovelhas de seu pai, ele muitas vezes falava com o Senhor, compunha louvores ao Senhor, e o Senhor lhe dava livramentos. Por isso, Davi, quando depois, mais à frente, ele já ungido como rei de Israel, começou a ser perseguido por Saul. Enquanto Saul sabia que Davi ia ser seu sucessor, mas quis a toda custa tirar-lhe a vida, porque ele pensou que poderia frustrar os planos de Deus. Mas quem é o homem para frustrar os planos de Deus? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus decide fazer algo, Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus. E assim foi na vida de Davi. Saul tinha todo o poderio militar, colocou seu exército em busca de Davi, por todos os cantos, pelos desertos, pelas cavernas, pelas rochas, procurando Davi para matá-lo. Mas o Senhor estava com Davi. Davi havia escolhido refugiar-se à sombra do Onipotente. E quem escolhe se esconder debaixo da sombra do Onipotente, ninguém lhe alcança. Aleluia! 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido. Glória a Deus! E assim foi com Davi. E ele muitas vezes teve que fugir. E aqui neste Salmo 34, ele havia fugido de Saul e havia ido se refugiar na terra dos inimigos, na terra dos filisteus. E ele estava perante o rei Abimeleque. E aí o que aconteceu? Davi estava ali e os homens, os filisteus ficaram, este não é o rei da terra? Não é este Davi que matou a 10 de milhares? Então eles estavam preparados para aniquilar Davi. Mas aí o que aconteceu? Deus deu lá uma estratégia um pouco até estranha para Davi. Ele se fez como que estava fora de si, louco, não é? Mas aí o que aconteceu? Deus fez com que aqueles homens até desprezassem Davi, dissessem, esse aí está fora de si, esse aí está louco, deixa ele embora. Porque é assim que acontece na vida do crente. Alguém pode até julgá-lo como louco, alguém pode até julgá-lo, esse aí não tem mais nada para ele não, ele perdeu a razão. Não, mas aquele que confia no Senhor, aleluia, ele está cercado da bondade de Deus, ele está protegido, aleluia. E por isso Davi, quando ele foi expulso ali da presença do rei Aquis, ele louvou ao Senhor, ele engrandeceu. E ele disse, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Glória a Deus, em todo o tempo, em toda circunstância, nós devemos louvar ao Senhor. Eu sei que o tempo não está fácil, o tempo é difícil, o tempo está adverso, perigoso. O futuro está nebuloso, nós não sabemos o que nos espera. Há um ano atrás também não sabíamos, mas eis-nos aqui, cantando a grandeza e a fidelidade do Senhor. O Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará ajudando aqueles que nele esperam. Glórias a Deus. Então o louvor do Senhor deve estar continuamente na nossa boca, em tempos bons e em tempos ruins, em tempos de aparente segurança e em tempos também de incerteza. E o salmista diz, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. E ele faz um convite, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Por que o Davi estava tão alegre? Por que o salmista estava tão regozijado? Ele explica a partir do versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Talvez o seu coração está atemorizado, talvez alguma coisa está tirando a sua paz.
diante esse lockdown, né, novamente que estamos tendo, esse fechamento do comércio, das atividades em geral, talvez você está assim amedrontado. Meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Amados, não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Devemos transformar nossas ansiedades em orações. Amém? Esta é a receita da saúde emocional para o crente. Em vez de ficar ansioso, ore. Em vez de ficar aflito, cante louvores. Fale da grandeza do seu Deus. Proclame que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. Quando o profeta Isaías escreveu, ele disse, quando não houver luz nenhuma, firme-se no Senhor seu Deus. Ainda que esteja tudo escuro, segure nas mãos de Deus, segure na destra do Todo-Poderoso e você vai caminhar em meio às trevas da adversidade, em meio às trevas da doença, em meio às trevas do desemprego, de todos os problemas que podem aparecer. Nós podemos confiar no Senhor. E aqui o salmista disse, busquei ao Senhor. É o que nós estamos fazendo. No altar de Deus estamos buscando ao Senhor. E Ele nos responde. Aleluia! Nós já ouvimos testemunhos hoje de resposta de oração. Você também vai agradecer. Você também vai contar o seu testemunho. Você vai dizer, eu busquei ao Senhor na minha aflição. E o Senhor me respondeu. Glória a Deus. Livrou-me de todos os meus temores. Entregue o seu medo ao Senhor. Não negue o medo. Diga assim, Senhor, meu coração está atemorizado. Senhor, meu coração está temeroso. Estou com as minhas carnes abaladas, trementes. Mas, Senhor, cuida de mim, cuida do meu coração. Tira o temor e o Senhor, Ele vai te responder. Aleluia. No verso de número 6 diz, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Foi de uma? Foram duas? Foram três? Não, foram de todas as angústias. Não importa a qualidade da angústia. Você pode até estar me dizendo, irmã, a irmã não sabe o que eu estou passando. A irmã não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Minha querida, meu querido, experimente confiar no Senhor. Descarregue em Deus todas as suas ansiedades. Como disse o apóstolo São Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Faça como o trabalhador que vai com o carrinho de mão, carregando ali o material e chega lá no local, ele levanta o carrinho e despeja todo aquele material. É essa mais ou menos a ideia que o apóstolo Pedro está dizendo. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Descarregue sobre o Senhor toda a sua ansiedade, o seu medo, a sua inquietação, quem sabe a sua crise de pânico, crise de ansiedade, depressão. Tudo isso bate em retirada no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus ampara, Jesus fortalece. Experimente clamar pelo nome de Jesus. Nós temos um hino na harpa que diz, ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá, Jesus, Jesus, e o gozo e a paz te dará, Jesus, Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Clame como fez aqui o salmista. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Glória ao nome de Jesus. E ainda o verso número 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos são espíritos ministradores de Deus, que estão a serviço do povo de Deus. O Senhor envia o seu anjo para nos guardar, para nos confortar, para nos livrar. Amém? Jesus, na hora de maior agonia aqui na terra, Jesus, o Filho de Deus, quando estava no jardim do Getsemane, a sua angústia foi tão grande que ele derramou o seu suor, tornou-se em grandes gotas de sangue, devido à aflição tão grande da sua alma. Mas ele orou, ele disse ao Senhor, Senhor, se tu quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Ore com sabedoria, peça a Deus, Senhor, faz a tua vontade, porque eu sei, Senhor, que a tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Talvez você não entenda agora o momento que está passando, mas depois de um tempo você vai entender. Você vai entender, porque como diz a palavra de Deus, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória ao nome de Jesus. Por isso o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Você já experimentou o Senhor? Já provou do Senhor? Não faça como Natanael, não é? Que chegou Filipe e disse a ele, olha, o Messias está ali. Aí ele disse, mas porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? E aí ele disse, vem e vê, experimente, venha ver o que Deus faz, como Ele entra com providência na vida. Quantos testemunhos temos ouvido de pessoas que parecia que o caso estava perdido, parecia que não tinha mais saída, mas experimentaram crer no Senhor. Experimentaram entregar a sua causa na mão daquele que tudo pode e o Senhor lhe concedeu vitória. Então prove e veja que o Senhor é bom. Ele é bom em todo o tempo, glória a Deus. O inimigo das nossas almas é que gosta de semear no coração esta dúvida. Se Deus é bom, por que Ele permite que aconteça isso? Não dê ouvido a esta voz. Esta voz foi a que derrubou Eva lá no Jardim do Éden. Ele questionou a bondade de Deus. Ele disse a Eva, olha Eva, se Deus fosse bom, Ele deixava você comer daquele fruto lá do meio da árvore, lá do meio do jardim. Porque Ele sabe que se você comer, você vai ter isso que Ele não te deu. Isso é conversa do diabo e ele está repreendido em nome de Jesus. Não acredite na conversa dele porque é sempre a mesma. Ele sempre vem questionando a bondade de Deus, as intenções de Deus. Deus, Ele não é mau, Ele é bom em todo o tempo. E ainda que Ele permita a adversidade, é para um propósito bom, é para nos fazer crescer, é para dar musculatura espiritual, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Como é que, irmãos, às vezes o crente ora assim, eu queria ver um milagre, eu queria ver uma coisa extraordinária Deus fazer. Então, meu irmão, você está preparado para passar pela situação que exige milagre? Situação que exige milagre é situação em que os recursos humanos se esgotam. Quando já não há mais saída, aí é só o sobrenatural de Deus. Então, se você disse, eu queria ver milagre, esse tempo não acontece, não é, irmã Judite? Alguns irmãos até dizem, faz tempo que eu não vejo um milagre, eu não escuto uma cura divina, eu não vejo uma situação. Irmãos, estamos vivendo no tempo em que temos clamado muito por milagres, não é verdade? Porque muita gente está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. E Deus tem respondido, Deus tem feito. É tempo de milagre, é temporada de milagre aberta, porque estamos vivendo esse tempo tão tribuloso, tão difícil, mas é o momento exato, especial, em que Deus quer agir, em que Deus quer provar que Ele é bom, amém? Provai e vede que o Senhor é bom, glória ao nome do Senhor, que nós possamos nesta tarde, aleluia, glória a Deus, em que estamos celebrando este ano, né? Primeiro ano deste programa Altar de Deus, quando o Senhor tem feito tantas coisas tremendas. É verdade, eu sei, alguns queridos nossos se foram, porque chegou o dia deles. Não é verdade, irmã Judite? Todos nós temos os nossos dias contados, Deus sabe. Uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas todo aquele que parte, não é, no Senhor, a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque o Senhor recolhe para si. Não está mais em perigo. Nós que estamos vivos, ainda estamos. Temos que ser fiéis, temos que perseverar na fé, mas aqueles que estão guardados já estão protegidos pelo Senhor. Aleluia! E eu quero deixar um versículo para você que perdeu seu querido, seu parente neste ano de pandemia. Essa semana o Senhor tem me falado muito esse versículo. Eu creio devido a essa circunstância de tantas notícias. Uma pessoa partiu, outra também. E a palavra do Senhor tem chegado no meu coração sempre esse versículo, São João capítulo 6 e o versículo de os números 39 e 40. E eu termino as minhas palavras com esses dois versículos. Para você que está enlutado, você que quem sabe perdeu um amigo muito querido, um parente, veja a promessa que o Senhor Jesus nos fez. São João capítulo 6, 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Glória a Deus. E ele repete a promessa no versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a nossa esperança, amém? Se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, disse o apóstolo São Paulo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas aqui é apenas uma jornada, é apenas um pequeno trecho da nossa história.
porque a principal parte está na eternidade com o Senhor. Aleluia! Onde chegaremos a Canaã celestial. E todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Amém? Nós cremos que Jesus está às portas. Nós cremos que Jesus vai ressuscitar aqueles que dormiram e arrebatar aqueles que estiveram vivos. Se você ainda não tem essa certeza no seu coração, hoje é dia de salvação. Amém? Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele quer primeiro salvar a tua vida e depois ele quer curar o teu corpo, curar a tua alma, te dar a saúde completa e no fim te levar para o céu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos fortalecendo cada dia, pois Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Deus abençoe e agradeço à irmã Judite esta oportunidade, em nome de Jesus. Eu louvarei ao Senhor na alegria.